Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Como lidar com a solidão. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, buscando a Tua bênção no estudo da Bíblia. Que o Teu Santo Espírito abra nossa mente para entendermos o Teu plano para a nossa vida, como casados ou como solteiros, mas que o Teu Santo Espírito nos guie e nos oriente para que possamos viver de forma que possamos cumprir com a missão que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. Ajuda-nos, Pai, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Como lidar com a solidão? Uma história impressionante, mas dolorosa, virou notícias anos atrás. Uma mulher foi encontrada dentro do seu apartamento. Embora sua morte tenha sido trágica, o que mais impressionou foi que ela foi encontrada morta dentro do seu apartamento depois de 10 anos. É isso mesmo, 10 anos depois da morte ela foi encontrada dentro do seu apartamento. Eu pergunto, queridos, como pode uma pessoa não ser notada por 10 anos? Como pode ninguém sentir a falta dela durante 10 anos, numa cidade grande, cercada por muitas pessoas? Será que ela não tinha nenhuma amiga? Será que ela não tinha nenhum parente? Será que ela não tinha ninguém que sentiu a falta dela por 10 anos? Queridos, este é um problema trágico da nossa sociedade. Ele se chama solidão. As pessoas vivem uma vida de solidão, embora estejam vivendo no meio de um conglomerado de pessoas. Andando pelas ruas, estão se batendo, estão tropeçando em pessoas, mas estão vivendo em solidão. Em 2016, The New York Times publicou um artigo intitulado Pesquisadores confrontam uma epidemia de solidão. Queridos, esse é um dos principais problemas da nossa sociedade. Desde o princípio, desde o Jardim do Éden, nós não fomos criados como seres humanos para vivermos em solidão. Fomos criados como família. Deus, quando criou Adão e Eva, estava criando uma família. À imagem e à semelhança de Deus fomos criados. Por quê? Porque Deus não é solidão. Deus é família. Nós conhecemos o nosso Deus triuno como família divina, composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele fez a família humana, também composta pelo Pai, pela Mãe e pelos filhos. Queridos, a lição desta semana está tratando especificamente deste caso, solidão. Às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da própria família. Como resolver? Qual seria a solução? Na parte de domingo, companheirismo. Abrindo a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 4. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 4 e os versos 9 até o verso 12. Eclesiastes capítulo 4 e os versos 9 até o verso 12. Aqui nós lemos: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que é melhor que sejam 2 do que 1. Eu diria que este companheirismo a 2 pode dividir as aflições, dividir os sofrimentos e multiplicar as alegrias. Pouquíssimas pessoas conseguem vencer e ter sucesso sozinhas. Fomos feitos para viver em comunidade, em companheirismo. Há pessoas que não têm a quem recorrer nos momentos de necessidade ou até mesmo para um bate-papo no fim do dia. A sensação de solidão pode surgir a qualquer momento e para qualquer pessoa. Um homem solteiro declarou: o dia mais difícil para mim é o domingo. Por quê? Durante a semana eu estou cercado de pessoas no trabalho e durante o sábado estou cercado de irmãos e irmãs na igreja, na hora do culto. Mas no domingo eu me sinto plenamente sozinho.
Queridos, este sentimento de solidão qualquer pessoa pode sentir. Mesmo Jesus teve este sentimento de solidão. Quando você lê a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, vamos ver a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, aqui está claro que Jesus Cristo estava se sentindo só e precisava de ajuda. Mateus capítulo 26 e o verso 37 em diante. Aqui nós lemos: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Que tristeza é esta da qual Jesus Cristo falou? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus estava se sentindo sozinho. Ele pediu para os 3 discípulos que ele levou consigo: fiquem aqui, orem comigo, orem por mim, não me abandonem. Jesus estava sentindo a necessidade de companheirismo. Ele não queria ficar só. E a palavra de Deus diz aqui no verso 39: E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesta hora mais difícil, a mais difícil hora de Jesus Cristo, não foi lá na cruz, queridos. Porque lá na cruz, eles tiraram o sangue de Jesus. Mas aqui no Getsemane, ninguém tirou o sangue de Jesus, mas ele suou o sangue. Pode ver que a agonia maior de Jesus, portanto, foi no Getsemane. E ele precisava do companheirismo. Ele precisava das palavras de ânimo, de encorajamento de Tiago, Pedro e João. Mas a Bíblia diz aqui no verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes velar comigo? O que é que Jesus estava precisando? Companheirismo. Companheirismo na oração. Ombro amigo, mão amiga, palavras de ânimo, de encorajamento. Queridos, Jesus Cristo teve este sentimento. Em Isaías capítulo 63, o verso 3. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 63 e o verso 3. Aqui nós lemos: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Queridos, Jesus Cristo pisou sozinho o lagar. Esta é uma profecia que se cumpriu no Getsemane, quando Jesus diz: Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Um sentimento de solidão. Queridos, nós também temos este sentimento de solidão. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, e vamos ler capítulo 16 de João e o verso 32 e 33. João capítulo 16 e os versos 32 e 33. Aqui nós lemos: Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus estava pressentindo que ele ia ser abandonado por todos. E o único consolo dele era a proteção e a presença do Pai. Mas, queridos, Jesus precisava do apoio dos discípulos. A necessidade do companheirismo é uma necessidade minha, é uma necessidade tua. Quando as pessoas me escrevem, isso me conforta. Quando as pessoas agradecem, isso me conforta. Quando eu escrevo, quando alguém chama você pelo telefone, quando alguém lhe envia uma mensagem de ânimo, de coragem, isso também te conforta. Nós precisamos de companheirismo. Foi para isso que Deus nos criou, vivermos em família, em comunidade. E aqui diz o verso 33, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando palavras de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Por quê? Porque ele sabe que você e eu precisamos destas palavras de encorajamento.
Jesus se revela a mim e a você como um companheiro. Nós estamos na luta, neste conflito entre o bem e o mal, nós estamos no meio desta guerra e Jesus Cristo está ao seu lado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é companheirismo. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é uma religião que nos assegura a companhia e a presença de Jesus ao nosso lado todo o tempo. A presença do anjo, o anjo do Senhor que se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e os versos 11 a 13. Filipenses capítulo 4 e os versos 11 a 13. Aqui nós podemos ler: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse ter aprendido a viver contente em todas as situações. Às vezes ele estava rodeado de irmãos e de amigos, mas Paulo passou muitos anos isolado na prisão, lá em Roma, e muitas vezes sozinho. Queridos, alguém pode dizer, se você tiver a companhia de Jesus, a certeza de que Ele está com você, você não vai se sentir sozinho. A verdade é que todos nós, seres humanos, precisamos não somente da comunhão com Jesus e com os anjos, nós precisamos de uma comunhão com seres humanos iguais a nós. Pessoas com quem nós vamos conversar, pessoas que vão nos abraçar, pessoas com quem nós vamos desabafar, pessoas que vão chorar conosco. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, disse, não é bom que o homem esteja só, isso não quer dizer que Adão não tinha a companhia de Deus. Com certeza, Adão tinha a companhia de Deus. E por que Deus disse não é bom que o homem esteja só? Porque o ser humano sente sim uma solidão quando ele não tem um outro ser humano. Seja um amigo, seja uma companheira para a vida, um outro ser humano com quem compartilhar, com quem conversar, a quem abraçar, com quem dividir os problemas. Eu li uma vez a história de uma senhora já de idade que vivia num apartamento, um prédio com muitos andares e muitos apartamentos, portanto ela estava cercada de vizinhos. Mas a história nos diz que um dia pela manhã ela abriu a janela do seu apartamento, olhou para o lado esquerdo, cumprimentou a vizinha, olhou para o outro lado direito, cumprimentou a vizinha também, e lançou sobre o vazio, pulou pela janela. Queridos, foi um desespero. As pessoas correram para o apartamento dela, arrombaram a porta e então encontraram um bilhete onde estava escrito: eu não suporto mais esta solidão. Queridos, ela estava cercada de vizinhos, mas ninguém telefonava para ela, ninguém a visitava, ninguém escrevia para ela. Queridos, muitos vivem em plena solidão dentro de uma casa ou às vezes mesmo dentro da igreja, entrando e saindo da igreja sem que ninguém a cumprimente, sem que ninguém pergunte como está você, como foi a sua semana, como é que eu posso te ajudar. Queridos, que Deus nos ajude a desenvolver esta sensibilidade para que dentro da nossa família e dentro da igreja ou dentro da empresa onde você trabalha, que você tenha o discernimento de perceber, a sensibilidade para perceber quando as pessoas estão enfrentando solidão, estão em desespero, estão precisando de um ombro amigo, de um abraço. Que Deus nos use para levar este conforto às pessoas que necessitam. Na parte de segunda-feira, a vida de solteiro. Com certeza, queridos, Deus não planejou a vida de solteiros para nenhum filho, para nenhuma filha. Mas a realidade é que depois do pecado, há aqueles que se casam e existem aqueles que não se casam. Simplesmente pelo fato de existirem muito mais mulheres no mundo do que homens, nós já podemos concluir que algumas pessoas ficarão solteiras. Uma pergunta que geralmente é feita: o que a Bíblia diz sobre um cristão
que decide ficar solteiro. Existem aqueles que decidem ficar solteiro, e existem aqueles que estão solteiros ou solteiras, mas não por decisão, mas pelas circunstâncias. É muito comum a má compreensão sobre o assunto de cristãos que ficam solteiros e também sobre o que diz a Bíblia sobre os crentes que não estão se casando. Abra sua Bíblia e vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7, e vamos ler a partir do verso 6. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 6. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. É interessante que Paulo usa essa expressão, digo eu, não o Senhor. E mais adiante ele diz, não eu, mas o Senhor. Paulo escrevia algumas coisas que refletiam a sua maneira particular de pensar. E aqui, no verso 6, Paulo diz, digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Ou seja, não é uma ordem de Deus, mas era um conceito que Paulo tinha. E o que é que ele tinha em mente? Aqui diz o verso 7. Porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. O que Paulo realmente está falando? Paulo vivia sozinho. Ninguém sabe ao certo se Paulo foi casado ou se Paulo nunca foi casado. Mas o que todos nós sabemos é que Paulo, desde que nós conhecemos Paulo através da sua conversão lá na estrada de Damasco, quando realmente ele se encontrou com Jesus Cristo, todos nós sabemos que dali para frente ele viveu uma vida sozinho, uma vida de solteiro. Queridos, Paulo diz, porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, ou seja, ele vivia sozinho, ele vivia somente para Deus. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, algumas pessoas conseguem viver sozinhas, solteiras, outras não. Por isso diz o verso 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. A outra tradução mais moderna, de 1 Coríntios capítulo 7, versos 7 e 8, diz, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Note que ele diz que alguns têm o dom de ficarem solteiros, enquanto que outros têm o dom do casamento. Apesar de ser verdade que quase todo mundo acaba se casando, não é necessariamente vontade de Deus para todos. Paulo, por exemplo, não tinha que se preocupar com os problemas de casamento, com o estresse que faz parte de uma vida de casamento ou uma família. Paulo dedicou a sua vida por inteiro para a pregação do Evangelho. Por outro lado, queridos, há pessoas que trabalham melhor com um time. Pessoas que, servindo a Deus como casal ou família, podem fazer um trabalho muito melhor. Os dois tipos de pessoas são de igual importância. Não é um pecado permanecer solteiro pela vida inteira. As coisas mais importantes da vida não são encontrar um cônjuge ou ter filhos. A coisa mais importante é servir a Deus. Nós sabemos, através do estudo da Bíblia, que existem casos de pessoas que viveram solteiras. Por exemplo, João Batista, Jesus, eles não se casaram. Queridos, embora Deus tenha dito, não é bom que o homem esteja só, embora no plano de Deus o ideal é o casamento, é uma família, porque a família nos educa, a família também nos corrige. Mas, por outro lado, com certeza, Deus não quer homens ou maridos irresponsáveis que se casem hoje sabendo que irão morrer dali 1 ano ou 2 anos e deixarão a família à mercê da desgraça, à mercê da miséria, vão deixar uma família, deixar filhos sem pai ou sem mãe. Queridos, Deus não quer que tomemos uma decisão irresponsável. No caso de João Batista nasceu com um objetivo e um propósito específico. João Batista teve uma vida muito curta. Ele foi escolhido já desde o ventre para ser o precursor do Messias, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. E, logicamente, depois que ele pregou, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batizou a Jesus Cristo e depois ele foi preso e lá na prisão ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu a missão
curta, num curto período de tempo, uma missão que Deus deu para ele. E ele cumpriu com esta missão. Obviamente, Deus não colocou na mente de João Batista o plano do casamento, porque Deus sabia que a vida de João Batista seria de curta duração. O caso de João Batista não é uma regra, é uma exceção. No caso de Jesus Cristo também, Jesus não casou. E por que não casou? Jesus Cristo sabia, desde a sua juventude, estudando a palavra de Deus, estudando as profecias, principalmente a profecia de Daniel capítulo 9, verso 24, a profecia das 70 semanas, ali diz que o Messias morreria na 70ª semana, ou seja, na última das 70 semanas. Realmente, do ano 27 ao ano 34, o Messias morreria na metade desta última semana, ou seja, no ano 31. Jesus Cristo, obviamente, não iria se casar para deixar a esposa viúva, para deixar filhos sem o pai e também criar um problema para a igreja cristã, que certamente iriam querer idolatrar os filhos de Jesus. Queridos, Deus foi muito sábio quando pediu para que Jesus Cristo não se casasse, quando pediu para João Batista não se casar. Deus foi muito sábio, mas estas são exceções, não é a regra. O que geralmente tem acontecido, queridos, é que pessoas que não têm o dom para ficarem solteiras tomam a decisão de ficarem solteiras ou fazem o voto de celibato quando entram para o seminário para serem clérigos, para serem padres. Para estas pessoas que não têm o dom para ficarem solteiras, o que vale é o que está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o verso 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ninguém pode tomar a decisão de ficar solteiro e lançar mão de quê? Da pedofilia, lançar mão da masturbação, lançar mão da pornografia virtual. Queridos, se é para a pessoa viver em pecado, então é melhor que se case. Mas todos nós temos que entender que existem pessoas que decidem permanecer solteiras porque assim Deus as convenceu e elas desenvolvem um ministério de amor a Deus e amor ao próximo. Assim como nós lemos aqui na lição a história de uma jovem que relatou as vantagens da vida de solteira. Ela disse 2 vezes, tive a oportunidade de servir a Deus no campo missionário e aceitei sem hesitar. Se ela fosse casada, ela não poderia tomar essa decisão, porque ela dependeria de consultar o marido, ela teria filhos para cuidar. Então, queridos, embora a maioria se case, Deus também tem um plano para homens e mulheres. Assim como o caso de Jesus, o caso de João Batista, o caso de Paulo. São exemplos bíblicos que mostram que você pode viver em plena comunhão com Deus, servindo a Deus, servindo ao próximo, mesmo sendo solteiro. Na parte de terça-feira, quando um casamento acaba. Quando 2 pessoas se casam por toda a vida. Nunca foi plano de Deus que um casamento acabasse pelo divórcio, nunca foi plano de Deus que o casamento acabasse pela morte. Quando Adão e Eva foram casados pelo próprio Deus, Deus os casou, não existia na mente de Deus o divórcio e muito menos a morte. A morte veio por causa do pecado. Em Romanos capítulo 5, verso 12, diz que o pecado entrou por um homem e através do pecado a morte, porque todos pecaram, por isso todos morrem. Mas, queridos, hoje nós temos casamentos que se acabam uns pela morte, outros pelo divórcio. O que é que Deus fala sobre o divórcio? Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 2 e os versos 15 e 16. Malaquias capítulo 2 e os versos 15 e 16. Aqui nós lemos: E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Deus planejou os casamentos, para que através dos casamentos se criasse na terra uma semente de piedosos, uma semente de santos filhos e filhas de Deus. Queridos, através do casamento, Deus planejou que se multiplicassem os filhos da santidade. Homens e mulheres que têm filhos e filhas para Deus, sendo chamados semente de piedosos, como um Enoque, como um Moisés, como um Daniel, como João Batista, como Jesus.
Assim, queridos, Deus planejou sim o casamento, e aqui diz: ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. É muita ingratidão por parte dos homens, dos maridos, quando eles começam a desprezar e a desconsiderar a esposa, esta mulher que envelheceu com você, esta mulher que deu tudo de si para você e para a família, esta mulher que dedicou dias e noites para cuidar dos filhos, das crianças, educá-los. Ela com certeza vai envelhecendo com o tempo. Mas a palavra de Deus diz: ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Você, homem, por favor, você valorize a sua mulher. Lembre-se de todos os meses e anos de vida juntos. Como vocês lutaram para conseguirem ter a família e conseguir os bens que hoje possuem. Este verso de Malaquias, capítulo 2, verso 15. E ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Isto me impressiona profundamente, porque eu conheci a Leila, a minha esposa, com 16 anos de idade. Muito bonitinha, muito simpática, muito comunicativa. E, queridos, ao longo destes 46 anos juntos, eu estou envelhecendo, a minha esposa está envelhecendo, mas eu me lembro sempre deste verso: ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. E aqui diz o verso 16 agora: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O Senhor Deus de Israel aborrece o divórcio. Queridos, não é difícil saber qual é a vontade de Deus. Quando o nosso desejo é fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne, quando o nosso desejo é fazer a vontade de Deus, saber qual é o plano e a vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia é clara. Deus não nos deixa na dúvida. E agora, queridos, podemos ler também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e vamos ler agora o verso 10 até o verso 13. Veja o que Deus está falando aqui. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Está percebendo? Agora não é o que Paulo acha, o que Paulo pensa. Como ele disse anteriormente no verso 6, era o que ele pensava. Mas agora no verso 10, não é o que eu penso, mas é mandamento do Senhor. E o que Deus manda? Aqui no verso 10 diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, ou seja, que o marido não se divorcie da esposa e que a esposa não se divorcie do marido. Está claro, queridos? Este é o plano de Deus. Casamento para a vida toda. Existem problemas no casamento? Existem. Existem casos de infidelidade? Existem. E quando surgem casos de infidelidade, de adultério, a pessoa pensa muitas vezes: bom, Jesus Cristo disse que no caso de adultério eu tenho o direito de me separar e me casar de novo. Queridos, direito você tem. Mas quando você pergunta para Deus: qual é a tua vontade? O que é que o Senhor deseja para a minha vida? Porque eu não quero buscar os meus direitos. Eu quero buscar a vontade de Deus. Então fica claro, fica fácil de você saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não haja o divórcio, mas que haja o perdão, haja a restauração da família, a restauração do lar. O lar tem que ser reconstruído. Quando um lar está sendo destruído por causa de temperamentos diferentes, ou quando um lar está sendo destruído por causa de infidelidade por parte de um dos cônjuges, queridos, se ele for destruído, Satanás ficará muito feliz. Mas se este lar for reconstruído, restaurado, se prevalecer o perdão, Jesus Cristo será honrado. Bendito seja Deus. É fácil saber qual é a vontade de Deus. E aqui diz: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. E o verso 11: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O plano de Deus é que o marido não abandone a esposa e que a esposa não abandone o marido. Queridos, o plano de Deus está registrado, está revelado na palavra de Deus. Neste livro, Lar Adventista, no capítulo 56, na página 340, nós lemos estes votos, falando dos votos matrimoniais.
Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte, deve desatar. Entre os judeus era permitido ao homem abandonar a sua esposa pelos motivos mais triviais, e a mulher ficava então livre para se casar de novo. Este procedimento conduziu à grande ruína e pecado. No Sermão do Monte, Jesus declarou claramente que não podia haver dissolução do vínculo matrimonial, a não ser por infidelidade ao voto conjugal. Jesus disse: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, e a expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo disse que, por causa do adultério, a pessoa tem o direito de se separar. Mas Jesus Cristo não está dizendo que ela deve se separar. Portanto, queridos, mesmo que haja infidelidade no casamento, pergunte para Deus: o Senhor quer que eu me separe? Ou o Senhor quer que eu perdoe o meu cônjuge e construamos a família, reconstruamos o nosso lar? A resposta de Jesus virá prontamente, com certeza. Quando nós somos sinceros em perguntar para Deus, Ele é sincero em nos responder. Aqui na página 344, a serva de Deus, Ellen White, fala de um marido abandonado pela esposa. E ela diz: tomai vossa cruz. Ela diz: não vejo o que mais se pode fazer neste casamento, e penso que a única coisa que podeis fazer é abandonar vossa esposa. Se ela está assim determinada a não viver em vossa companhia, sereis ambos muito infelizes se o tentardes. Visto que ela, inteira e determinadamente, escolheu sua sorte, a única coisa que podeis fazer é tomar a vossa cruz e proceder como homem. Queridos, há casos e casos que devem ser analisados individualmente. Numa outra ocasião, na página 343, também do livro Lar Adventista, Ellen White fala para uma mulher que estava sendo maltratada pelo marido. Recebi sua carta, diz ela, e em resposta direi: não aconselho o seu retorno para o seu marido, a menos que veja nele decidida mudança. O Senhor não se agrada das ideias que ele tem tido quanto ao que é devido a uma esposa. Se mantém suas opiniões anteriores, o futuro não lhe será melhor do que foi o passado. Ele não sabe como tratar uma esposa. Sinto-me muito triste com isto, diz Ellen White. Penaliza-me naturalmente pelo seu marido, mas não posso aconselhá-la a voltar para ele contra o seu discernimento. Falo-lhe com a mesma sinceridade como falei a ele. Ser-lhe-ia perigoso colocar-se outra vez debaixo da sua ditadura. Eu esperava que ele mudasse. O Senhor sabe tudo sobre sua experiência. Tenha ânimo no Senhor. Ele não a deixará nem a desamparará. Meu coração abre-se-lhe na mais terna simpatia. Conselho de Ellen White para uma esposa que estava sendo muito maltratada pelo marido. Queridos, há casos e casos, e nós deveremos confiar na misericórdia de Deus. Mas sempre considerem este ponto: se um lar pode ser reconstruído através do perdão, para a felicidade do lar, para a felicidade dos filhos, para terem a presença da mãe no lar, para terem a presença do pai no lar, para que estas crianças não cresçam sem o pai ou sem a mãe, o melhor, o ideal, é que prevaleça o perdão e que o lar seja reconstruído pelo poder de Jesus Cristo. E Deus será honrado pela reestruturação e pela salvação deste lar. Deus nunca se agrada quando os lares são destruídos, são desfeitos. É Satanás quem fica muito feliz. Portanto, queridos, sempre deveremos perguntar, não qual é o meu direito, Senhor, mas sempre deveremos perguntar, qual é a tua vontade para a minha vida, para o meu lar? Que assim seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, morte e solidão. Em Eclesiastes capítulo 3 e o verso 2, diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Infelizmente, queridos, nós temos que enfrentar este intruso que se chama morte. Queridos, a morte é uma tragédia que não tem consolo, que não tem palavras para consolar. A única esperança é a segunda vinda de Jesus Cristo, que vai devolver para nós os nossos entes queridos, que vai reunir novamente as famílias que foram separadas pela morte. A solidão que vem por causa da morte é uma solidão inconsolável. Somente aqueles que já passaram por esta experiência
podem realmente entender o que significa a solidão de um lar onde a esposa não está mais ali, onde o marido não está mais ali. Mas nós temos que ser realistas, queridos. Antes que Jesus volte, a morte vai continuar existindo. Somente na segunda vinda de Jesus ela deixará de existir. Portanto, nós temos que estar preparados. Vamos sofrer? Vamos. Vamos passar pela solidão? Vamos. Mas existe uma esperança. Existe uma luz no fundo do túnel. Louvado seja Deus. Nós, cristãos que amamos a Jesus e cremos no novo céu e na nova terra, nós temos esta esperança, a bendita esperança de rever os nossos queridos e de ver novamente nossas famílias unidas. A Bíblia diz em Isaías 57, e o verso 1, diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Alguns justos são levados antes do mal. Nós não sabemos por que este morre e aquele outro não. Mas, queridos, nós confiamos em Deus. Assim como eu não peço para continuar vivendo, eu também não peço para morrer. Eu sempre estou dizendo: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe por quanto tempo eu devo viver. Não vou fazer como o rei Ezequias, que não queria morrer e que pediu mais anos de vida. E o Senhor Deus lhe deu mais 15 anos. Porém, 15 anos miseráveis de vida. Muito melhor teria sido se o rei Ezequias tivesse morrido quando Deus disse: prepare a tua casa, porque morrerás. Queridos, Deus sabe o que é melhor para você. Deus vai consolar o seu coração nesta hora de solidão, pela perda do seu marido, ou pela perda da sua esposa, ou pela perda de um filho ou de uma filha. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de o Consolador, aquele que conforta, aquele que consola, aquele que enxuga as nossas lágrimas. Pense um pouco naquilo que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 9. Abra a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9 e os versos 5 e 6. Aqui nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que a nossa esposa pode morrer, que o marido pode morrer, que os filhos podem morrer. Nós sabemos disso. Sofremos, mas nós temos a bendita esperança da volta de Jesus e temos a certeza de que os nossos queridos, quando morrem, não estarão sofrendo. Por quê? A Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A Bíblia explica que a recompensa nossa não é na hora da morte. O ímpio morre, o justo morre, ambos são sepultados e a recompensa não é na hora da morte. A recompensa será na ressurreição. Por isso a Bíblia diz que existem duas ressurreições. A ressurreição dos salvos, dos santos, que será na segunda vinda de Jesus Cristo, que serão ressuscitados, glorificados, imortais e serão arrebatados para o céu. E lá viverão 1000 anos no céu com Jesus Cristo. E a Bíblia fala que existe uma segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, que será no final dos 1000 anos, e eles serão ressuscitados para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Queridos, a nossa recompensa será na ressurreição. Por isso diz aqui no capítulo 9, verso 5, nem tampouco eles têm jamais recompensa. O morto não tem recompensa. Ele será ressuscitado para ter a recompensa. Ou a vida eterna para os salvos, ou o lago de fogo e enxofre para os ímpios. E aqui diz o capítulo 9 ainda, e o verso 6. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Portanto, os mortos não amam, os mortos não têm inveja, os mortos não têm ódio. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora, queridos, abram a Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 14. Em Lucas capítulo 14 e o verso 14. Veja as palavras de Jesus Cristo sobre a ressurreição. Lucas 14 e o verso 14. Aqui nós lemos. Vamos ler o verso 12 a 14. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mansos e os cegos,
e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Recompensado serás na ressurreição dos justos. A recompensa é na ressurreição. Por isso os mortos não têm recompensa, porque eles serão ressuscitados para receberem a recompensa. Os justos, a recompensa da vida eterna. E os ímpios, a recompensa da morte eterna. Queridos, um outro texto que nos consola é o que está em Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia, em Apocalipse 14 e o verso 13. Este texto de Apocalipse capítulo 14, verso 13, também nos consola. Aqui diz: e ouvi uma voz do céu, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É muito triste a morte, queridos. É muito triste a solidão que vem como resultado da morte de um marido ou de uma esposa. Mas conforte-se, console-se com as benditas promessas de Jesus Cristo, que diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As nossas obras continuam falando, mesmo depois que morremos. O nosso testemunho, queridos, continua convertendo almas. Enquanto estivermos neste mundo de pecados, nós teremos a morte. Mas bendito seja o nosso Senhor Jesus, que nos deu a bendita promessa de que a morte vai morrer. Vai chegar o dia da morte da morte. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, aqui nós lemos sobre o dia da morte da morte. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ler então o verso 54 em diante. Aqui lemos: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Quando é que o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, transformados, glorificados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, queridos, seremos imortais, incorruptos. Então se cumprirá o que está escrito: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E o verso 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vai deixar de existir o pecado, vai deixar de existir a morte. Graças a Deus que nos dá esta vitória através de Jesus Cristo. Diz o verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela bendita esperança da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola. Na parte de quinta-feira, espiritualmente solteiro ou solteira. Queridos, quando a conversão ocorre depois do casamento, e o seu marido não se converte, ou a sua esposa não se converte, a conversão, obviamente, vai trazer algum tipo de conflito no relacionamento. Uma vez eu conversei com um homem que disse que odiava a igreja adventista. E eu perguntei, por quê? Ele me contou. A pessoa que estudou a Bíblia com a minha esposa, deu os estudos bíblicos, e a minha esposa foi batizada na igreja adventista, disse para ela, olha, o seu marido é incrédulo, o seu marido é profano. Então, você agora pertence a Jesus Cristo, você agora é santa aos olhos de Deus e você deve separar a cama e não dormir mais com ele. E ele contou, eu peguei ódio da igreja adventista, porque eu perdi a minha mulher. Tive que dormir numa cama separada, não tinha mais relação sexual, não tinha mais vida matrimonial. Queridos, felizmente, depois de algum tempo, este homem também estudou a Bíblia e também aceitou a Jesus como Salvador. Ele tinha um bom motivo para aceitar a Jesus Cristo, porque ele queria a esposa de volta. Queridos, o que nós temos a falar é que esta mulher, esta esposa foi mal orientada. Por quê? Porque uma esposa que se converte e o marido não se converte, ela deve ser melhor do que era antes e não pior. O amor de Jesus Cristo na nossa vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida, não nos torna
piores cônjuges. O marido não vai tratar pior a esposa porque ele se converteu. Nós deveremos nos tornar melhores companheiros no matrimônio. Mais amor, mais tolerância, mais sensibilidade, mais carinho, mais respeito, mais tolerância com aqueles que pensam diferente de nós. Portanto, queridos, o que deve prevalecer num casamento em que um dos cônjuges se converte e o outro não, o que deve prevalecer? O ensinamento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos ler aqui no capítulo 7. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 7. Vamos ler então os versos 12 e 13. Capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, versos 12 e 13. Mas aos outros digo eu, agora não é um mandamento do Senhor, mas é o que Paulo pensa. Paulo pensava desta forma. Veja o conselho de Paulo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Está claro? O marido não pode abandonar a esposa porque ele se converteu e ela não se converteu. E ela quer continuar vivendo com ele. Não a deixe. E agora o verso 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Você, mulher, se converteu a Jesus Cristo. O seu marido não se converteu. Você não deve deixá-lo. Você deve permanecer no lar, você deve salvar o casamento e você deve ser uma influência santa na vida deste marido que é descrente. Você deve ser um bom exemplo. Geralmente o marido descrente ou a mulher descrente, eles serão impressionados pela forma maravilhosa como agora estão sendo tratados. Eles estão sendo tratados com mais amor, com mais respeito, com mais carinho. Queridos, esta atitude do marido ou da esposa que se converteu a Jesus é uma atitude positiva. Isto certamente vai criar no cônjuge descrente uma atitude positiva em relação à igreja que você abraçou. Uma jovem chamada Natalie estava casada há 7 anos, quando, a convite de uma amiga, participou de uma série evangelística. Convencida do que aprendeu, ela entregou seu coração a Jesus, teve a experiência do novo nascimento e, apesar das intensas objeções do marido e também dos pais, dos sogros, ela tomou a decisão e ela foi batizada, se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O marido tornou essa situação especialmente difícil, argumentando do seu ponto de vista. Ele dizia: "Não foi para isso que eu me casei com você. Você é hoje uma pessoa completamente diferente. Eu quero aquela antiga esposa que eu tinha." Queridos, a nova esposa deve ser melhor do que a antiga. Obviamente, você não vai quebrar os princípios de Deus, mas você vai ser carinhosa, você vai ser atenciosa, você vai fazer tudo o que for possível para criar uma atitude positiva no seu esposo, uma atitude positiva em relação a Jesus Cristo. Mas todos nós temos que entender que esta situação é uma situação difícil. A lição chama de solteira espiritual, uma esposa ou um marido que tem um cônjuge descrente e que não se associa, não se une na adoração a Deus, indo à igreja juntos, eles se tornam solteiros espirituais. Em todas as igrejas e comunidades existem Natalies, existem este ou aquele que frequenta a igreja sozinho, não está acompanhada do seu cônjuge. Queridos, o fato do cônjuge não ser convertido não é motivo, nunca deve ser motivo para a separação. Mas você, a pessoa convertida, será uma influência santa na vida do cônjuge descrente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Como? Pelo testemunho que está dando, pelas orações constantes, pelos jejuns em favor do marido que ainda não aceitou a Jesus. Por isso Paulo está dizendo, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E o verso 15, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Se o marido descrente ou a mulher descrente tomar a decisão de se separar, essa é uma decisão dela. Porém,
Aquele que ama Jesus Cristo, o cônjuge, nunca vai tomar a decisão de se separar só porque o outro não aceitou a Jesus como Salvador. Queridos, Deus precisa de tempo. As conversões ocorrem às vezes em 1 mês, 2 meses, em 1 ano, na vida de um cônjuge, porém pode demorar anos para ocorrer a conversão na vida do outro cônjuge. Por isso que Paulo está dizendo que a influência santa de uma mulher crente pode ser de grande influência na conversão do marido descrente. Queridos, todos nós, seres humanos, somos carentes de um abraço. Todos nós somos carentes de um ombro onde chorar. Somos carentes de uma mão que enxugue as nossas lágrimas. Na meditação da mulher de 2010, eu li a história de uma mãe que depois do culto no sábado de manhã, levou a filha de 9 anos para a casa de uma amiga. A filha pediu para que a mãe deixasse que ela fosse para a casa da amiga após o almoço no sábado. E esta mãe disse: confesso que o pedido me irritou, porque eu teria que tomar o ônibus e atravessar a cidade para buscá-la. E eu estava muito cansada, mas finalmente concordei com o pedido. No fim da tarde, saí para buscá-la. Durante o percurso, comecei a pensar em minha vida que havia caído numa situação desagradável. Muitas lutas e provações me afligiam e me roubavam a paz. Quando cheguei à casa da amiga dela, mal cumprimentei os pais de Mariana, peguei a minha filha pelo braço e imediatamente retornei. Caminhamos juntas em silêncio porque eu estava muito mal-humorada. Ao meu lado, a minha inocente filha sentiu a tensão por causa da minha expressão facial e da minha atitude. Ali estávamos nós, mãe e filha, num silêncio que rompia os laços do amor. Nesse momento, minha filha, como se clamasse por socorro e sem entender a situação, disse: mamãe, você podia me dar um abraço? Queridos, o clamor desta criança, mamãe, você pode me dar um abraço? Não é somente o clamor de uma criança. Existem muitos adultos que estão carentes de um abraço. Portanto, queridos, dentro da igreja, dentro do lar, abrace. Abrace a sua esposa. Abrace o seu marido. Abrace os seus filhos. Use os seus 2 braços. Eu costumo dizer que o abraço tem que ser abraço de urso. 2 braços do marido, 2 braços da esposa e eles se abraçam. O abraço do urso. 3 abraços de urso por dia podem salvar o casamento. Queridos, o sentimento de solidão é grande, mas que pode ser resolvido por abraços. E quando você abraçar, não tenha pressa de largar. Fique pelo menos 20 segundos abraçados e você vai sentir algo extraordinário. 20 segundos abraçados. Numa outra ocasião, um grupo de cristãos foi sábado à tarde visitar uma prisão. E ali, durante a visita à prisão, teve a pessoa que estava falando, pregando a palavra de Deus, e os demais estavam assentados. Ali ao lado tinha um jovem de 17 anos que tinha sido preso por ter matado seus avós. Um crime hediondo, terrível, mas ele estava ali assentado ouvindo a pregação. Ele estava dentro de uma cela, isolado. De repente, uma das senhoras cristãs que estavam assentadas ali ouviu uma voz dizendo: você poderia me dar a sua mão? Ela olhou para o lado e viu este jovem de 17 anos. Ele dizendo: você poderia me dar a sua mão? E ela então estendeu a sua mão e segurou na mão dele. Queridos, nós não estamos aqui para julgar o crime daquele jovem. Mas o ser humano é carente de uma mão amiga, uma mão aquecida que segure a sua mão. O ser humano é carente de um abraço amigo. Neste mundo de sofrimentos, neste mundo de solidão, faz falta uma voz. Esta voz que falta ser ouvida pode ser a minha, pode ser a tua. Esta mão para segurar a outra mão pode ser a minha, pode ser a tua. Jesus Cristo precisa da minha mão, precisa do meu abraço, precisa da minha voz. Para se dirigir a esta legião de sofredores e para dizer para eles que existe esperança. Jesus Cristo virá. Que você seja a palavra amiga, a palavra que traz salvação. Deixo com você, meu querido irmão, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que eu peço, esta é a minha oração. Amém.